E se o motivo pelo qual a visualização nunca funciona para tanta gente for porque simplesmente nos ensinaram a começar pelo passo errado, fique até o final para receber gratuitamente um protocolo que vai ser uma virada de chave positiva na sua vida. A gente sempre ouve aquela coisa, né? Pense positivo, crie uma imagem bem clara do que você quer. Mas, e se o segredo não estiver na mente? E se estiver em algo que a gente ignora completamente? Existe um segredo supostamente oculto por séculos que é, na verdade, muito simples. A realidade não se molda pelo esforço mental, mas sim pela frequência interna que a gente sustenta no corpo. Uma mudança quase instantânea do nosso estado interno que faria a visualização finalmente pegar. E o foco muda completamente. Não é sobre o que a gente visualiza, mas sobre quem a gente precisa ser enquanto visualiza. Parece sutil, mas a diferença é diferença fundamental. O que separa quem atrai o que deseja de quem vive repetindo os mesmos problemas não é a intensidade do desejo, é a qualidade da nossa vibração corporal. Neste protocolo, visualizar não é ficar fantasiando com algo, é sobre ativar uma sensação tão real, tão coerente no corpo, a ponto de o corpo acreditar, de o sistema nervoso simplesmente não saber mais diferenciar o que foi imaginado do que foi de fato vivido. O nome para isso é ver com o coração, extraindo um poder imanente. E aqui é oportuno lembrar a diferença entre imanente e transcendente. Imanente se refere ao que está dentro, inerente e presente em algo, como Deus atuando no mundo. Transcendente é o oposto, o que está além, ultrapassa os limites, a criação e o conhecimento humano, como Deus sendo superior e distinto de sua obra. É fato que, na teologia, muitas vezes, ele é visto como ambos, transcendente, acima de tudo, e imanente, próximo e atuante. Também é fato que a lei da atração parte da transcendência do universo, mas com isso ela traz implicitamente que se você quer atrair algo é porque ele está fora de você, que por sua vez está na escassez, na falta. Já a lei da extração parte da ideia da imanência, ou seja, o que você quer só precisa ser extraído de dentro de você, que já contém a essência divina, que por natureza é capaz de criar. Pense num escultor esculpindo a sua obra. A estátua já estava dentro dele quando ele começou a esculpir, ele só precisou retirar o excesso do mármore. Este excesso são os bloqueios internos, conscientes e inconscientes que adquirimos desde que nascemos e que impedem que extraiamos aquilo que desejamos. Você não precisa atrair nada. Você só precisa extrair o que já carrega. Vamos explicar melhor isso, mas para tanto, precisaremos desconstruir e revisar alguns paradigmas. A primeira grande ideia, que já é uma virada de chave, é que a criação não começa na imagem mental. Ela começa no nosso estado emocional e corporal. Sim, sabemos que isso vai contra quase tudo que a gente aprende sobre a lei da atração. Nela, as pessoas tentam visualizar um futuro de abundância, mas o corpo continua lá gritando medo, dívida, escassez. É uma contradição que anula todo o processo, porque o campo emocional da pessoa já está saturado. Pense no que acontece se você tem a semente perfeita, mas joga ela num pântano contaminado. Ela não vai brotar. O nosso corpo, quando está num estado constante de ansiedade, de frustração, de pressa, ele é esse pântano. Nenhuma imagem mental nova, por mais linda que seja, consegue criar raiz ali. Pense no seu coração como uma semente que precisa de atenção e cuidado. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Quando focamos no coração, estamos regando essa semente com nossa própria energia vital. Quanto mais nos afastamos do modo sobrevivência, aquele estado de alerta constante, de preocupação e estresse, mais expandimos a energia natural que já existe no coração. É como se estivéssemos dedicando tempo para nutrir essa parte essencial de nós mesmos. À medida que nos tornamos mais conscientes do coração, mais presentes com ele, mais atentos aos seus sinais, mais ele começa a responder. É como uma planta que reage à luz e à água. Quanto mais cuidado, mais ela floresce. Existem tesouros escondidos no coração que ainda nem conhecemos, porque é difícil medir completamente os benefícios de abri-lo, mas já conseguimos observar alguns efeitos maravilhosos da coerência cardíaca, quando o coração bate de forma harmoniosa e sincronizada, fortalecimento do sistema imunológico, mudanças positivas na expressão genética e equilíbrio da energia criativa no cérebro. Em resumo, cuidar do coração não é só um gesto emocional, é um investimento biológico que traz benefícios mensuráveis para a saúde física e mental.
A gente sempre pensa que a mente comanda o corpo. O estado do corpo pode, na verdade, sabotar a imagem que a mente está tentando criar. A mente, nesse contexto, ela só projeta o que já está gravado emocionalmente no corpo. É como tentar passar um filme numa tela de cinema que está toda suja e amassada. Não importa a qualidade do projetor, a imagem sai distorcida. Nenhum poder atravessa um corpo tensionado. Isso é poderoso e faz todo sentido do ponto de vista biológico. Quando o corpo está em modo de sobrevivência, coração acelerado, respiração curta, músculos tensos, o cérebro está focado em uma única coisa: encontrar ameaças e garantir a sobrevivência. Ponto. Ele não tem tempo para criar. Ele não tem capacidade nem recursos para acessar o córtex pré-frontal, que é a nossa central criativa, porque está contaminado por interferências. O que chamamos de interferência é um padrão neurológico, desenvolvido pela mente consciente que, uma vez armazenado na memória, gera um efeito no controle subconsciente da fisiologia do nosso corpo. Estes padrões de interferências, baseados em experiências do passado, acabam criando uma resposta no corpo em momentos inadequados, causando a exaustão de alguns sistemas e o desenvolvimento de sintomas indesejados, como doenças, por exemplo. E aqui cabe lembrar que a técnica de sincronização bioenergética, uma terapia rápida, simples, não invasiva e sem uso de fármacos, atua exatamente no sentido de remover interferências, tanto a nível consciente quanto inconsciente, que estejam impedindo o corpo de se autorreparar. É por isso que, em algumas sessões, quando o paciente é instado pelo próprio corpo através da inteligência inata e trabalhar suas metas, o terapeuta consegue identificar as emoções que precisam ser ressignificadas para que o corpo entre na frequência vibracional em congruência com aquelas metas, sejam elas de saúde, de relacionamento, de trabalho ou até mesmo financeira. Então, quando a interferência é eliminada, as funções do corpo são restabelecidas para a necessidade presente, ou seja, para seu design original. Por ora, é importante destacar que a primeira responsabilidade de quem quer criar algo novo não é forçar uma imagem positiva, mas sim regular o próprio sistema nervoso. E é isso que a técnica de sincronização bioenergética faz. Ela atua para dizer para o corpo: está tudo bem, a gente está seguro. Só a partir daí, a criação se torna possível. Estamos mencionando esta terapia porque ela é a que mais se aproxima do protocolo que estamos te disponibilizando agora. Então você pode estar se perguntando: ok, então, se o primeiro passo é regular o corpo, como a gente faz isso na prática? Por onde se começa a limpar essa tela de cinema? Através da despressurização natural. É algo tão simples que a nossa mente moderna, que adora uma complexidade, tende a subestimar. O método começa com 3 respirações, apenas 3, mas não são respirações automáticas, sabe? São lentas, profundas e, o mais importante, intencionais, que neste caso não é só puxar o ar e soltar. A intenção é tudo, inclusive na prática terapêutica. Daí a máxima que diz: o universo não ouve o que você fala, ele ouve o que você quer dizer. A respiração de que estamos falando aqui pode inclusive alterar o seu DNA. Entenda que, ao inspirar, você não está só puxando o ar, está trazendo sua energia de volta para dentro de si. E ao expirar, a intenção é sentir o corpo descendo. Recomendamos a técnica 4-7-8, que é um exercício de relaxamento que envolve inspirar por 4 contagens, prender a respiração por 7 contagens e expirar por 8 contagens, também conhecido como respiração relaxante. O 4-7-8 tem raízes antigas no pranayama, que é a prática de yoga para regulação da respiração, mas foi popularizado pelo especialista em medicina integrativa Andrew Weil em 2015. Segundo a doutora Rebecca Robbins, instrutora de medicina na Harvard Medical School e cientista associada na divisão de distúrbios do sono e circadianos no Brigham and Women's Hospital em Boston, muitas dificuldades de sono consistem na luta das pessoas para adormecer porque sua mente está acelerada, mas a técnica 4-7-8 dá a oportunidade de praticar estar em paz. A técnica segue um padrão simples de tempo e controle respiratório. Relembrando, inspire pelo nariz, contando mentalmente até 4. Segure o ar nos pulmões, contando mentalmente até 7. Expire lentamente, preferencialmente pelo nariz, contando até 8.
Se preferir, mantenha a língua no céu da boca durante todo o processo. A importância disso, e que muitos ignoram, é que consiste num processo de aterramento, de voltar para casa, que é o corpo. E o impacto disso é imediato. 3 respirações parecem pouco para desfazer anos de estresse. Essas respirações profundas e lentas são um sinal universal para o nosso sistema nervoso de que a ameaça passou. Elas ativam o nervo vago e mudam o nosso estado do modo luta ou fuga, que é o simpático, para o modo descanso e digestão, o parasimpático. É como apertar um botão de reset, tal qual acontece num tratamento terapêutico com a sincronização bioenergética. Um reset rápido. A propósito, a técnica de sincronização bioenergética, nesse contexto, atua como uma reinicialização para o sistema nervoso, ajudando o corpo a sair do modo de sobrevivência e a ativar o modo de autorreparação. Através de toques sutis em pontos específicos do corpo, a técnica estimula a comunicação entre o cérebro e os demais órgãos, removendo os bloqueios energéticos que impedem o fluxo livre de informações. Estando o corpo regulado após a respiração 4-7-8, a tela está limpa. E talvez você esteja se perguntando como isso funciona na prática, sem ser algo puramente místico. É uma ótima pergunta, porque é aqui que o método se diferencia de verdade. A visão do coração é a tradução de um conceito muito simples. O cérebro não responde a imagens, ele responde a sentimentos. Sentir é o segredo, já dizia o palestrante e metafísico Neville Goddard. A imagem é só o gatilho para o sentimento. A recomendação que fazemos é que a pessoa coloque a mão sobre o peito, no centro do tórax. Esse gesto simples ancora nossa atenção no centro sensorial do corpo. A partir daí, a instrução não é ver a cena do seu desejo, mas sentir as emoções, a cena de dentro dela, como se já estivesse acontecendo. E aqui cabe lembrar a importância de saber trabalhar as emoções. Não por acaso, a técnica de sincronização bioenergética trabalha com 140 delas, e dada a importância das emoções, tanto nesta técnica quanto para o protocolo que estamos disponibilizando aqui, precisamos esclarecer algo que envolve o subconsciente. Imagine que o seu corpo é como um computador super inteligente, projetado para funcionar de forma perfeita e equilibrada, mas de repente, pensamentos, memórias e emoções intensas começam a hackear esse sistema, fazendo com que ele reaja de maneira exagerada. Isso é a sobrecarga emocional subconsciente. Ela acontece quando o corpo é obrigado a responder a situações que não são ameaças reais à vida, como se o alarme de incêndio disparasse só porque você viu uma vela acesa na cozinha. Nosso corpo foi programado há milhares de anos para sobreviver em um mundo perigoso, cheio de animais selvagens e ameaças físicas. Era como um guerreiro sempre alerta, pronto para lutar ou fugir. Hoje, porém, vivemos em um ambiente seguro, sem esses riscos constantes. Mesmo assim, nossas emoções continuam iguais às dos nossos ancestrais. O problema é que elas duram muito mais tempo. Pense em uma bateria que nunca para de descarregar, prejudicando todo o aparelho. Por exemplo, não pagar contas não vai nos matar, mas nossa mente cria essa preocupação como se fosse uma emergência. Os sentimentos vêm da nossa memória, não do mundo real que vemos, ouvimos ou sentimos. Pense na sua memória como um grande banco de dados, dividido em colunas para cada tipo de emoção, como preocupação, raiva ou medo. Cada coluna é como uma escada, onde cada degrau representa uma experiência passada. Degraus pequenos são para preocupações leves, como atrasar um pouco no trânsito, e degraus grandes para as pesadas, como perder o emprego. Agora, pense em uma preocupação comum, os boletos que sempre vencem. Você acorda pensando nisso, preocupa-se durante o almoço e vai dormir com isso na cabeça. Isso já é ruim, mas o cérebro vai além. Ele percebe essa nova preocupação e a empilha na coluna das preocupações junto com outras do passado, como provas escolares, a saúde do filho ou um emprego novo. É como adicionar mais livros a uma pilha que já está alta. Cada emoção nessa coluna produz químicos no corpo, como se fossem mensagens de emergência para sobreviver. O corpo responde automaticamente, liberando substâncias que preparam você para lutar ou fugir. Mas se isso acontece o tempo todo, é como uma fábrica que não para de produzir, sobrecarregando tudo. Com o tempo, se você cultiva essa preocupação constante, o corpo começa a produzir esses químicos sem parar.
Nesse ponto, você cria uma sobrecarga. Não precisa mais pensar nas preocupações específicas, como contas ou a saúde da mãe. Os químicos são liberados automaticamente e o corpo responde como se estivesse em perigo real. É como um carro que acelera sozinho, mesmo parado no sinal. Essa produção excessiva aparece de formas diferentes em cada pessoa: doenças, dores, sintomas ou enfermidades. Cada emoção, ódio, raiva, medo ou inveja, tem sua própria coluna na memória, com degraus de tamanhos variados, criando um efeito cascata no organismo. A técnica de sincronização bioenergética endereça as emoções de um indivíduo, e isso é parte fundamental para que a autorreparação, decorrente da sabedoria biológica do próprio corpo, ocorra de fato. Ela remove diretamente a principal interferência entre a nossa memória, nossos pensamentos e nossas emoções e seu efeito no corpo físico, e também para identificar e remover da memória a interferência que está produzindo um padrão emocional inadequado. O procedimento permite com que o paciente conscientemente foque em certas emoções que estão alojadas na memória e que produzem gatilhos. Esses gatilhos, quando acionados, colocam nossa fisiologia de acordo com a fisiologia de quando foram criados. Imagine que seu corpo é como um sistema de alarme super inteligente. Ele recebe e armazena estímulos que podem ser externos, como um acidente, uma discussão, ou internos, como ansiedade, culpa ou remorso. Independentemente da fonte, o corpo reage de forma defensiva, como se estivesse sempre pronto para uma emergência. Quando o estímulo é interno, como uma preocupação constante, ele gera um sinal contínuo no sistema nervoso. É como deixar o alarme ligado 24 horas por dia, sem nunca desligar. Nenhum sistema do corpo foi projetado para funcionar nesse modo de defesa por tanto tempo. Isso leva à exaustão de vários sistemas, desde o imunológico até o digestivo. Os estímulos podem vir em dois formatos diferentes: trauma agudo, como um susto intenso, mais breve. Exemplo, um acidente de carro, uma notícia chocante. Ou um estresse crônico. Situações recorrentes de baixa intensidade, mas que se repetem. Exemplo, preocupação diária com contas, tensão no trabalho. Ambos são gravados no cerebelo e em outras áreas cerebrais importantes, tornando-se parte da nossa memória profunda, como arquivos que o corpo acessa automaticamente. Cada gatilho precisa de um processo específico para ser reprogramado e alinhado com as necessidades do presente. Traumas ou estresses armazenados durante momentos de forte emoção criam esses gatilhos. A boa notícia é que eles podem ser localizados e neutralizados através da técnica de sincronização bioenergética, que usa perguntas diretas ao subconsciente para identificar e atualizar esses padrões. Voltando ao nosso protocolo, vejamos como ele pode lhe ajudar na extração daquilo que você deseja. Digamos que alguém queira manifestar, um novo emprego. O método tradicional diria para visualizar o escritório, o crachá, o salário na conta, essas coisas. Como seria essa abordagem da visão do coração? Simples. Em vez de ver essas imagens externas, a pessoa com a mão no peito se perguntaria: qual é a sensação de ser a pessoa que tem esse emprego dos sonhos? E ela buscaria sentir isso no corpo. Relembrando Neville Goddard, sentir é o segredo, não o resultado, mas a sensação. Não é apenas o alívio de pagar as contas, mas a sensação de expansão por estar usando seus talentos, o sentimento de respeito ao ser ouvido numa reunião, o calor da camaradagem com os novos colegas, a paz de chegar em casa no fim do dia se sentindo realizado. A imagem pode aparecer, mas ela é secundária. O que importa é saturar o corpo com o sentimento do resultado final. A imagem é o roteiro, mas a emoção é o ator principal. É a emoção que convence o corpo de que aquilo é real. É o que pode ser chamado de substituição sensorial. Você está conscientemente substituindo a informação sensorial do seu ambiente atual, tipo a frustração do desemprego, pela informação sensorial de um presente emocional que você escolheu. E detalhe, o corpo precisa corresponder a isso. Quando o corpo começa a sentir essa nova realidade como verdadeira, ele começa a produzir a química correspondente. Ele sai da química do estresse e entra na química da plenitude. É essa mudança química e vibracional que começa a extrair experiências compatíveis entre o mundo interno e o mundo externo. Talvez você esteja se perguntando como saber que essa sensação realmente ancorou no corpo.
Simples. A manifestação só acontece quando o corpo inteiro se torna uma antena para esse novo resultado. Para verificar e aprofundar isso, logo depois de evocar o sentimento, a pessoa se faz uma pergunta-chave. Como eu me moveria no mundo se isso já fosse a minha realidade? A resposta é quase sempre não verbal e instantânea. O corpo responde antes que a mente possa sequer pensar. A pessoa pode perceber que a postura dela muda sutilmente. Os ombros, que estavam curvados pela preocupação, relaxam e se abrem. O peito, que estava apertado, se expande, a cabeça se ergue um pouco. A respiração fica mais profunda, mais calma. E se isso não acontecer inconscientemente, você pode fazê-lo de forma consciente. São microajustes, mas cada um deles é um sinal poderoso de que o corpo está aceitando e integrando essa nova identidade vibracional. Todas as emoções e os padrões associados são frequências vibracionais. E cada frequência tem variações de disposição energética, de intensidade e frequência. Alguns têm um nível de força muito alto e uma menor frequência, enquanto outros têm uma menor força e uma maior frequência, e vice-versa. Inclusive, no tratamento terapêutico com a sincronização bioenergética, é possível identificar o número da frequência que revela a disposição energética em que uma sobrecarga emocional foi gravada no subconsciente e também o acúmulo de frequências e padrões desenvolvidos ao longo das gerações e transmitidos de geração em geração. Repito, até mesmo uma sobrecarga emocional foi gravada no subconsciente e também o acúmulo de frequências e padrões desenvolvidos ao longo das gerações e transmitidos de geração em geração. E quem define isso ou qualquer outro procedimento da terapia não é o terapeuta, mas sim a inteligência inata do próprio corpo que nunca erra. Voltando ao protocolo, o corpo meio que valida a visualização, dando uma espécie de selo de aprovação de que a nova realidade foi aceita internamente. É mais do que validar, é dar raiz. Sem essa resposta corporal, a imagem fica só no campo da fantasia, flutuando. Com essa resposta, é como se a semente do futuro fosse plantada no solo fértil do corpo. É o corpo que emite os sinais eletromagnéticos que informam o campo quântico sobre a realidade que estamos escolhendo. Então, sentir no corpo não é um passo opcional. É o passo obrigatório para que a imagem ganhe vida e comece a se materializar. Sobre esta questão quântica, vamos fazer uma analogia com a técnica de sincronização bioenergética, que é baseada na ciência da matéria, porém a um diferente nível da matéria. Ela enuncia que o que você imagina encontrar, irá encontrar. A física quântica também enuncia que para qualquer informação que esteja em seu campo energético, você irá atrair experiências na vida exatamente equivalentes àquela informação. O que você pensa e sente consciente ou inconscientemente, você irá extrair. Qualquer coisa que você coloque em seu campo, o seu campo irá extrair para você. Sendo assim, qualquer autorreparação, por exemplo, feita, deve vir de dentro de nós. A saída é sempre de dentro para fora. E aí você pode estar pensando, tudo isso é lindo na teoria, na hora da prática silenciosa, mas então a gente abre os olhos, o telefone toca, chega um e-mail com um problema, uma conta para pagar e toda aquela sensação de paz e plenitude vai embora. A mente volta correndo para o padrão antigo de preocupação. Como a gente lida com a vida real que parece o tempo todo nos puxar de volta? Aí é hora de usar a técnica de retorno imediato. E a abordagem é contraintuitiva porque a nossa tendência, quando um pensamento negativo aparece, é lutar contra ele. A gente briga com o pensamento, mas lutar contra um pensamento é como tentar apagar fogo com gasolina. Só dá mais força a ele. A recomendação é usar o próprio desvio como um alarme, um lembrete gentil. No momento em que você percebe que escorregou para o padrão de medo ou dúvida, em vez de brigar, você para, respira fundo uma única vez. E se faz uma pergunta simples. Qual é o estado que eu escolho sentir agora? Ou seja, não é sobre negar o que surgiu, mas sobre redirecionar a atenção conscientemente. É como estar dirigindo. Se você percebe que o carro está indo para o acostamento, você não briga com o volante. Você simplesmente o gira suavemente de volta para a pista. Essa pergunta, qual estado eu escolho agora? É esse giro suave no volante da atenção. Entenda que o que recebe luz floresce, o que não recebe luz adormece. Ao redirecionar sua atenção para o estado desejado, você tira a luz, a energia do estado antigo. E a ideia é que quanto mais rápido e mais vezes se fizer isso, mais forte o novo caminho neural se torna.
O objetivo não é nunca mais ter pensamentos negativos. Isso é irreal. O objetivo é diminuir o tempo que se permanece neles. Cada retorno rápido ao estado escolhido fortalece esse novo circuito no cérebro. Veja, você pode realmente odiar a si mesmo em más condições de saúde. Você pode se preocupar em estar doente. Você pode permitir que o ciúme e a inveja te consumam. Se você tem uma doença, uma disfunção, você pode se perguntar por que eu, se vitimizando, ou se perguntar para quê, no sentido de lidar com o propósito daquilo, deixando de ser vítima para se tornar protagonista. Você pode elevar o seu espírito e fortalecer a sua alma pensando positivamente, amando e perdoando e se auto-perdoando. Pensamentos são coisas. Eles podem estimular e prolongar uma atividade fisiológica do corpo. No mundo quântico, os iguais se atraem. Pessoas que pensam negativo atraem energia e experiências negativas. Acontece que os pensamentos negativos interferem no equilíbrio da homeostase, pois mantêm o corpo em constante estado de agitação e defesa e também interferem no campo energético, já que eles reduzem a quantidade de energia positiva que está disponível neste campo. O pensamento reativo é definido como um padrão de pensamento que causa uma mudança na estrutura e nas funções do nosso corpo. Nós mudamos nosso padrão pelo modo como pensamos. Saiba que a técnica de sincronização bioenergética permite que o terapeuta identifique se o pensamento do paciente é reativo enquanto o paciente pensa na sua reclamação física ou em algo que tem incomodado ele de alguma experiência ou pensamentos recorrentes. E caso você não saiba, na origem de uma saúde precária podem estar traumas gravados na memória, toxinas alimentares e ambientais, além de pensamentos que são a origem número 1 de produção de energia pelo corpo. Praticando este protocolo que estamos disponibilizando com o tempo e a repetição, esse novo estado de ser se torna mais familiar, mais automático do que o antigo estado de estresse. O novo estado se torna o seu novo normal. O sistema nervoso, embora profundamente marcado pelas experiências, possui uma grande capacidade de adaptação e remodelagem, conhecida como neuroplasticidade, que, aliás, é um dos pilares da sincronização bioenergética. Tem a ver com a criação de novas trilhas neurológicas para ressignificar emoções. Daí a importância de se trabalhar a conscientização dos padrões, a ressignificação das experiências traumáticas e a criação de novas conexões neurais mais saudáveis e adaptativas. Portanto, juntando todas as peças, vamos lembrar que este protocolo não é um truque de 5 minutos por dia. É um processo de, literalmente, se tornar outra pessoa vibracionalmente falando. É aí que entra a etapa final, que é chamada de encarnação do resultado. É o ápice do processo. É onde a visualização deixa de ser uma prática e se torna a sua identidade. Existe um princípio em neurociência que diz: células nervosas que se conectam permanecem conectadas. Assim, se você mantém os mesmos pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e emoções, você configura seu cérebro em um padrão fixo. Essa caixa no seu cérebro, embora não literal, se transforma na sua identidade. Em resumo, com este protocolo que estamos disponibilizando, você não extrai o que deseja, você extrai aquilo que você é. A manifestação não acontece quando você finalmente vê a cena que queria, mas quando você se torna a pessoa que já vive naturalmente naquela cena. E como isso acontece no dia a dia? Como se encarna esse resultado na prática, além do exercício de visualização? A sugestão é, após o exercício, não sair correndo para a vida. É manter aquela sensação do desejo realizado por mais alguns minutos. Não como um esforço, mas como uma permanência suave. Eu diria, é como deixar o aroma de um bom café no ar depois que você já o tomou. Essa permanência recalibra o sistema nervoso para essa nova normalidade, e isso começa a impactar as nossas ações, porque quando alguém se sente internamente seguro e próspero, começa a tomar microdecisões diferentes. Talvez fale com mais confiança numa entrevista. Talvez reaja com calma a um problema que antes tiraria do sério. Talvez tenha uma ideia criativa que nunca teria no estado de estresse. A pessoa para de agir para conseguir o resultado e passa a agir a partir do resultado. Deixa de vibrar falta e escassez e passa a vibrar plenitude e prosperidade. E nesse ponto, recapitulando então, a verdadeira mágica da visualização não tem quase nada a ver com a clareza da imagem mental, mas sim com o movimento interno que ela provoca. É sobre primeiro limpar o campo emocional com a respiração, depois ativar o coração com o sentimento, em seguida envolver o corpo para ele aceitar e emitir essa nova frequência, e por fim, usar a atenção para retornar a esse estado sempre que a gente se desviar. O poder nunca esteve fora na imagem ou no desejo.
Sempre esteve nesses espaços internos, no intervalo entre uma respiração e outra, na mudança sutil da postura do corpo, na qualidade da emoção que a gente escolhe cultivar. É um trabalho de dentro para fora. O invisível sempre antecede o visível. O que a gente consegue construir nesse silêncio interior, com coerência, se torna uma inevitabilidade no mundo lá fora. No fundo, é sobre assumir uma responsabilidade vibracional pela realidade que se quer viver, em vez de ficar refém das circunstâncias, esperando que elas mudem primeiro para que a gente possa, finalmente, se sentir bem. Algo como, ao invés de esperar a aposentadoria para ser feliz, vibrar na frequência da felicidade, que muitas vezes está em cada pequenos momentos de alegria. E conforme prometido, segue então o protocolo EXTRAIA, um dos diversos protocolos contidos do e-book A Lei da Extração, o segredo que não te contaram. Este protocolo é um guia passo a passo para acessar rapidamente sua plenitude inata. Ele o guiará em um processo de introspecção e alinhamento para manifestar o que você já carrega dentro de si, sem atração, esforço ou sofrimento, apenas revelação. Comece fazendo a técnica de respiração 4-7-8, que, relembrando, consiste no seguinte: se preferir, mantenha a língua no céu da boca durante todo o processo. Inspire pelo nariz, contando mentalmente até 4. Segure o ar nos pulmões, contando mentalmente até 7. Expire lentamente, preferencialmente pelo nariz, contando até 8. Repita isso por 3 vezes. Agora vamos ao protocolo Extraia. Letra E. Entrada na essência. Mergulhe em profunda introspecção. Feche os olhos, respire calmamente e direcione sua atenção para dentro. Conecte-se com seu eu mais profundo, o lugar onde reside sua plenitude e infinitas possibilidades. Silencie o ruído externo e a agitação da mente, sintonizando-se com sua verdade interior. Defina o seu desejo. Certifique-se de que ele é realístico, viável e não egoístico, ou seja, que outras pessoas também possam se beneficiar dele. Letra X, ajustado para o X de examine, e expulse. Com a clareza extrema de um observador e a intenção de um escultor diante da pedra bruta, investigue seu campo interno. Identifique e traga à consciência as camadas de poeira, crenças limitantes, emoções congeladas, medos ou padrões energéticos obsoletos que têm obscurecido sua plenitude. Reconheça-os sem julgamento e, com um ato firme de liberação, visualize-os se dissolvendo e sendo expulsos, removendo o que não serve para revelar o diamante que você já é. Se sentir dificuldade nisso, repita mentalmente: eu me perdoo pelo julgamento disso, eu perdoo as outras pessoas, dou permissão para elas me perdoarem, eu vejo o bom nisso tudo e hoje sou grato e agradecido. Eu escolho não julgar. Processo de perdão similar ao utilizado na técnica de sincronização bioenergética. Letra T. Traga o desejo realizado para o agora. Sinta com toda a intensidade de seu ser as emoções e a realidade do seu desejo como se ele já estivesse manifestado neste exato momento. Permita que seu corpo inteiro, sua mente e seu espírito vivenciem a alegria e a profunda certeza dessa plenitude presente. Não é fingir, é relembrar e acessar um estado que você já conhece. Letra R. Ressoe cérebro e coração em coerência. Concentre sua atenção simultaneamente em seu cérebro, com a mente clara e focada em sua intenção e em seu coração, que é seu centro de emoção elevada e propósito autêntico. É recomendável manter uma das mãos sobre o coração. Sinta a energia de ambos, mente e coração, alinhando-se, criando um campo de coerência bioenergética poderosa, unindo a lógica e a paixão em um único fluxo. Letra A. Ative o raio de luz da intenção. A partir do centro de sua coerência, coração-cérebro, canalize a energia do seu desejo realizado. Letra I. Ilumine o destino da manifestação. Visualize um intenso raio de luz emanando do seu coração, projetando a imagem do seu desejo bem à sua frente.
Nesse foco de luz, veja com clareza e riqueza de detalhes a imagem vibrante e já concretizada do seu desejo. Sinta a intensidade emocional dessa extração interna se manifestando e se solidificando no mundo externo, ativando essa probabilidade no campo quântico da realidade. Letra A. Agradeça a realidade extraída. Com o seu desejo já projetado e ativado no campo de possibilidades, entregue-se à gratidão profunda e sincera, como se você já tivesse recebido plenamente o que extraiu. Sinta profundamente a alegria, o alívio e a certeza dessa realização. Agradecer não é um pedido, mas uma celebração do que já é e do que está a caminho, reforçando seu estado de completude e permitindo que a inteligência universal orquestre o como e o quando para a manifestação em sua vida. Tudo isso e muito mais você pode encontrar no e-book A Lei da Extração, o segredo que não te contaram. Aliás, é somente neste livro que você encontra tudo sobre esta lei. Você pode encontrar mais detalhes sobre ele clicando no link da bio ou da descrição deste vídeo. Talvez você esteja se perguntando: já tentei tantas técnicas de manifestação e nada funcionou. Por que este seria diferente? Entendo perfeitamente essa frustração. Eu mesmo passei por isso. A diferença fundamental da lei da extração é que ela não se baseia em atrair o que falta, mas em extrair o que já está dentro de você. É uma mudança de paradigma apoiada em neurociência, física quântica e terapias comprovadas como a sincronização bioenergética. Milhares de pessoas já aplicaram e viram resultados reais, como Viktor Frankl e Nelson Mandela, que inconscientemente usaram princípios similares para superar desafios extremos. O e-book detalha exatamente como replicar isso, com protocolos passo a passo que vão além do superficial. Não é apenas teoria, é prática testada. Sabemos que há muito conteúdo online sobre a lei da atração, mas o e-book A Lei da Extração é único porque integra tudo em um sistema completo e coeso, com protocolos exclusivos como o Extraia, Limpe, Desperte e métodos como Solte e Transforme, que você não encontra em nenhum outro lugar de forma tão estruturada. É como ter um mapa completo em vez de pedaços soltos. O e-book é projetado para ser prático e acessível. Você pode lê-lo em sessões curtas, aplicando os protocolos imediatamente. Imagine, em pouco tempo, você estará extraindo abundância, saúde e paz que sempre estiveram dentro de você. Não é sobre tempo perdido, mas sobre tempo ganho para uma vida melhor. Se você é cético com livros que parecem promessas vazias, sua cautela é válida. O mercado está cheio de promessas, mas a lei da extração não é baseada em promessas. Ela explica por que as outras abordagens falham, como a lei da atração, que reforça a escassez e oferece uma alternativa real, com exemplos concretos de pessoas que mudaram o mundo aplicando esses conceitos. Não perca essa chance de testar algo que realmente funciona. E lembre-se da reciprocidade. Compartilhamos o protocolo porque acreditamos no seu valor. Agora é hora de você acreditar em si mesmo e dar o próximo passo. Este e-book custa muito menos que uma sessão de terapia e oferece ferramentas para autorreparação contínua. Você pode escolher. Imagine 2 cenários. No primeiro, você continua aplicando técnicas que partem da falta, visualizando um futuro distante enquanto seu corpo vibra escassez. No segundo, você acorda amanhã sabendo que tudo o que precisa já está dentro de você, pronto para ser extraído. A diferença não é apenas conceitual, é química, é neurológica, é vibracional. O e-book A Lei da Extração é a ponte entre esses 2 mundos. Para terminar, vamos deixar uma reflexão. Se o nosso mundo externo é de fato um espelho do nosso estado interno, que microajuste, talvez, na forma como os ombros estão posicionados agora mesmo ou na profundidade da próxima respiração, poderia começar a redesenhar sutilmente a realidade que vai ser experimentada amanhã. E a propósito, caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso.
É uma terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, o link também está disponível na bio ou na descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.